Abra sua Bíblia então na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 8. O tema da nossa palavra hoje é: a salvação nos leva à gratidão. E diz assim a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 8. Diz assim: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Irmãos, Paulo, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, era um homem de oração. Um homem que entendia que a oração era uma chave poderosa para abrir as portas do céu, para discernir qual é a vontade de Deus e para ter um coração grato. Paulo ele era um homem que tinha convicção da imensa graça de Deus que o alcançou, e por isso mesmo ele não cessava de dar graças. Você pode observar que os escritos do apóstolo Paulo sempre começam com uma oração de gratidão pela igreja e também por aquilo que Deus o tornou, pelo seu chamado. E à guisa de introdução, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que estão relacionadas à gratidão e que atraem a ira de Deus, no caso, a ingratidão, não é? Então, primeiro, ingratidão ela é alvo da ira de Deus. Olha o que vai dizer Romanos, capítulo número 1, verso 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, esse povo, ele havia conhecido a Deus, eles sabiam que existia um Deus, mas não deram glória a Ele e não agradeceram. E por causa disso eles foram alvos da ira de Deus. E por quê? No caso, a ingratidão atrai tanto a ira de Deus. Ora, se a gratidão ela atrai a bênção de Deus, a ingratidão ela atrai o juízo de Deus. E por quê? Porque primeiro, ser ingrato é não reconhecer a bondade do Senhor. Ser ingrato é não ver que Deus ele tem agido com bondade, com benevolência para comigo e para com você. Então, quando nós reclamamos, nós colocamos em xeque aquilo que Deus tem manifestado a nós, a sua bondade. Mas segundo, porque a ingratidão, muitas vezes, ela vai atribuir mérito a si. Ela vai se manifestar de uma forma prepotente. Como assim? Certa vez eu conheci uma mulher no banco em que trabalhei, e a gente perguntava a ela: olha, quem te trouxe aqui? E ela dizia: eu coloquei o despertador para ativar. Aí nós dizíamos: mas quem te deu inteligência? Ela dizia: eu perdi várias noites de sono. Eu estudei para que eu pudesse chegar até aqui. Ou seja, era alguém que não rendia graças a Deus, ou seja, atribuía mérito a si só, a si. Ou seja, muitas vezes não é apenas eu ficar murmurando, não é às vezes eu apenas ficar reclamando das coisas, mas é eu agir de forma ingrata, é eu agir como se Deus não existisse, é eu agir como se Deus não tivesse dado a sua graça e como se Deus não tivesse manifestado as suas misericórdias que se renovam toda manhã por nós. Mas terceiro, a ingratidão, ela atrai a ira de Deus, porque ela vai também atribuir injustiça a Deus. Sim, a pessoa ingrata, ela sempre presume, ela sempre supõe que merecia mais do que tem. Ou seja, em outras palavras, está dizendo: Deus, o Senhor não tem me tratado como eu merece. Deus, o Senhor não tem me dado a paga daquilo que eu tenho feito corretamente. Deus, eu não tenho recebido tudo pelo que eu tenho feito. Ou seja, a pessoa ela coloca em xeque um atributo de Deus que é a sua justiça. Isso é pecado e isso atrai a ira de Deus. Portanto, o princípio, irmãos, da gratidão é saber que, em primeiro lugar, eu e você não merecemos nada a não ser o inferno. Mas Deus, em sua infinita graça, Ele nos deu o céu. Ele nos deu o seu perdão, Ele manifestou a sua misericórdia a mim e a você, Ele manifestou a sua compaixão, e por isso nós não temos motivos para ser ingratos. E por isso que ao percebermos a imensa graça que nos alcançou, isso vai nos levar a ser gratos. O apóstolo Paulo entendia isso. O apóstolo Paulo sabia que ele era favorecido por Deus, e por isso ele não tinha motivos para reclamar. E não era que ele tinha uma vida abastada ou tranquila, não. O apóstolo Paulo foi um homem de dores, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, um homem que sofreu,
Um homem que muitas vezes passou por privações, por nudez. Mas nós não o vemos reclamando. Martim Lutero, se eu não me engano, que vai dizer: pelos meus méritos ganhei o inferno, mas pela graça de Deus ganhei o céu. Irmãos, nós somos favorecidos por Deus, então nós não podemos reclamar da nossa família, da nossa igreja, irmãos, da nossa casa, do nosso carro, da nossa roupa, da nossa comida. E daí que só tem feijão, arroz e ovo, agradeça, seja grato a Deus. Nós não merecemos nem isso. Mas quantas pessoas, à semelhança dos ímpios, nunca estão satisfeitas com nada. Estão sempre reclamando do seu casamento, dos seus filhos, dos bens que Deus concedeu a ela. Oh, meu querido irmão, você pode até não ter tudo o que gostaria, mas sem dúvida você tem muito mais do que merece. E olhando então dessa perspectiva, a ordem bíblica de 1 Tessalonicenses 5,18 faz todo sentido. Diz o seguinte: sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você sabe o que é tudo? É tudo. Quer por coisas boas que tenham nos acontecido, quer por coisas ruins. Muita gente só sabe agradecer a Deus quando as coisas vão bem. Quando tudo acontece conforme planejado. Quando é dia de festa. Mas nós precisamos agradecer a Deus mesmo quando as coisas não saem como nós planejamos. Mesmo quando nós vivenciamos dias difíceis. Mas pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não sabe pelo que eu tenho passado. Eu tenho comido pão que o diabo amassou. Eu tenho vivido dias difíceis. A sua vida está pior que a de Jó? A Bíblia vai dizer que Jó, homem íntegro diante de Deus, homem que o próprio Deus a testemunha a seu respeito, no mesmo dia, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, e dali por diante a sua vida só vai de mal a pior. E sabe o que ele diz? João 21, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão Jó, mesmo depois de ter enfrentado os dias mais difíceis da sua vida, ele bendiz o nome do Senhor. Ele perde filhos, irmãos, que não são filhos briguentos, filhos que vivem em pé de guerra, não, eram filhos que se reuniam, filhos que tinham uma boa amizade, filhos a qual ele oferecia sacrifício ao Senhor, eram bons filhos. Eu posso imaginar o que é a dor de perder um filho. Os irmãos sabem, no começo do ano, tive um incidente com a minha filha. Eu fui dar ré e ela estava atrás do carro. Irmão, só de lembrar disso me dá angústia de alma. É algo doloroso demais. É algo que machuca. Mas ou ele não perdeu um filho, ou ele não quase perdeu um filho. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu todos os seus bens. E dali por diante a sua saúde começou a ir para o brejo. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para este mundo, eu vou voltar nu. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Nós não nascemos com nada. E nós vamos voltar sem nada também. Então não faz sentido nós sermos ingratos, nós não agradecermos pelas benesses que Deus tem nos dado. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho nada para agradecer. Você quer um bom motivo para agradecer a Deus? Está lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu e vocês estávamos mortos. Éramos filhos da ira, merecedores do juízo eterno e do inferno, mas Ele olhou para nós com compaixão e nos deu vida. Mesmo quando nós ainda éramos os seus inimigos, meu irmão, do que mais você precisa para se alegrar no Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para ser grato? Ele te deu a salvação.
Isso deveria ser o suficiente, porque se a salvação não for o suficiente para trazer gratidão ao seu coração, o que mais será? Foi o entendimento da salvação, da graça de Deus, que motivou, por exemplo, Abacuque, no capítulo número 3, dar uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Mas para que você entenda essa declaração, eu quero te contar o que estava acontecendo. O povo estava longe de Deus. O povo estava perdido em seus delitos, em seus pecados, em suas concupiscências, entregue às suas paixões. E o que Deus diz? Eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar os babilônicos para ser juízo sobre este povo, porque este povo não precisa de consolo, esse povo precisa de vara. Então Abacuque, este profeta, ele começa a interceder pelo povo de Deus, fala: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O Senhor vai levantar este povo que é como lobo feroz ao anoitecer para nos punir. Deus diz: sim, eu vou. E eu posso tentar falar com Deus em oração de todas as maneiras e entender que a vontade de Deus era o juízo. Abacuque, ele vai dizer isso: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que falte cereais no campo, ainda que os animais sejam arrebatados no aprisco, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo é que a economia iria para o buraco, não haveria mais azeite, não haveria mais figo, não haveria mais o produto da vide. Os animais seriam arrebatados porque os caldeus iriam destruir tudo. As mulheres seriam violadas, os homens mortos e as crianças escravizadas. Mas ele encontra força e alegria no Deus da sua salvação. Irmãos, é isso que você precisa fazer. Mas sabe por que muitas vezes você não consegue agradecer a Deus? Pelas coisas boas e principalmente pelas coisas ruins ou pelos momentos ruins que sobrevêm sobre você. Porque a sua régua para medir a bondade de Deus é a teologia da prosperidade. Ou seja, você mede o quanto Deus tem sido bom para com você com base nos seus bens materiais, com base naquilo que você tem. Sabe por que você não consegue agradecer a Deus? Porque a sua teologia é a mesma dos amigos de Jó, que dizia: Jó, você perdeu sua saúde, você perdeu sua riqueza, você perdeu sua família, não tem como ser abençoado. Mas sabe por que Jó é bendito o nome do Senhor? Porque de fato ele poderia ter perdido todas essas coisas, mas ele não tinha perdido o Deus da sua salvação. E é por isso que ele engrandece o nome do Senhor. Irmãos, você pode não ter nada, mas se você tiver Deus ao seu lado, você tem tudo. Porque como diz aquele adágio, o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é tudo. É só disso que você precisa. Mas não apenas Paulo nos dá exemplo de gratidão, não apenas Jó nos dá exemplo de gratidão, mas o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser gratos. Certo momento, Jesus estava rodeado pelas multidões, e ele percebe que aquela multidão está faminta, e ele pergunta: alguém trouxe provisão? Alguém tem algo para comer, para que eu possa dar deste povo? E ninguém tinha nada. Jesus poderia muito bem dizer: vocês são desorganizados. Como é que vocês saem para fazer uma viagem com criança, com mulher, e não traz um pão sequer? Mas não é isso que Jesus faz. No meio daquela multidão, havia ali um rapaz que trazia 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus faz? Ele pega esses 5 pães e esses 2 peixinhos,
E ele dá graças a Deus. E esses 5 pães e 2 peixinhos alimentam toda aquela multidão e ainda sobra. É isso. Porque a gratidão, irmãos, ela atrai a bênção de Deus. Mas a ingratidão atrai o juízo e a ira de Deus. Outro momento também maravilhoso da palavra de Deus é a ressurreição de Lázaro. Jesus chega ali depois de alguns dias que é chamado. E está lá Lázaro, seu amigo. Um cadáver, já em decomposição. Mas o que ele faz? Ele levanta os olhos para o céu e diz: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Em seguida chama aquele homem para fora. E onde antes havia morte, agora há vida. Veja, irmãos, o poder da gratidão. Veja o poder da gratidão. Paulo, ele seguia esse exemplo. E ele também nos ensina, aqui neste verso 8, a seguir. Eu gostaria de abordar então apenas 3 princípios, com base no que nós lemos aqui, a respeito da gratidão. Primeiro, gratidão deve ter primazia na nossa oração. Veja como Paulo ele começa. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus. Irmãos, as orações modernas geralmente giram em 2 pontos. O primeiro é pedir. Elas olham para Deus e o enxergam como uma espécie de Papai Noel, com um saco de presentes, e elas só começam a pedir, Deus me dá, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Nada de agradecer por aquilo que já recebeu. Mas outro ponto é a reclamação. Quando as pessoas não estão pedindo, elas estão reclamando. Reclamando do cônjuge, reclamando dos filhos, reclamando do serviço, reclamando do alimento, reclamando de tudo. Mas Paulo, ao invés de fazer isso, ele agradece pelos romanos, pois ele sabe que a vida daquelas pessoas só foi transformada por um milagre de Deus, algo que somente Deus poderia operar, e por isso, em primeiro lugar, ele só tem motivo para agradecer. Irmãos, o que era Roma? Roma era a capital da perversidade, a metrópole da perdição. Mas ali Deus suscita um povo. Ele separa aqueles romanos que não eram gente boa, eram homens imorais, caluniadores, mentirosos, adúlteros, idólatras, assassinos, ladrões. Mas Deus pega dali este povo e o separa e o santifica. A salvação que alcançou aquelas pessoas era o motivo que levava o apóstolo Paulo a agradecer, a começar a sua oração com gratidão. Porque ali, na lama do pecado, é levantado uma igreja como esperança àquele povo. Ali Deus levanta um povo santo. Ali Deus elege pessoas para manifestar a sua graça, compaixão, misericórdia. Por isso Paulo agradece mediante a Cristo. Ou seja, se não fosse Cristo, não haveria aquela igreja em Roma. Mas há outro motivo pelo qual Paulo agradece também. Porque se não fosse Cristo, ele não seria apóstolo. Quem era Paulo? Você lembra quem era Paulo? Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja, que enquanto Estevão, aquele homem santo, era apedrejado por defender a fé em Cristo Jesus, ele assistia aquilo e consentia. Paulo não era uma boa pessoa. Era alguém que quando Cristo foi ao seu encontro, ele estava indo com uma procuração para caçar cristão, para encarcerar cristão. E quem sabe estes não serem mortos.
Mas Deus pega este homem e o transforma em apóstolo dos gentios, em sua testemunha. Deus pega este homem e o coloca como embaixador do Evangelho. E nós temos aqui dois povos, ou dois tipos de pessoas, que no fim eram farinha do mesmo saco. Os romanos perversos e aquele religioso que julgava servir a Deus, mas lutava contra o reino de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele dá graça em primeiro lugar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pois se não fosse Cristo, nada disso seria possível. Aquele homem que antes perseguia o povo de Deus, que queria matá-los, quem diria que agora ele queria estar em comunhão para compartilhar algum dom, queria estar em comunhão com este povo que perseguia para manifestar amor, para manifestar, né, o conhecimento de Deus, para amá-los. Só a graça de Deus, irmãos, e isso é um milagre. Isso é um milagre. Então pare de reclamar. Pare de reclamar. Se é algo bom que você tem, irmãos, se é algo bom que você faz, isso não é mérito seu, é Deus. Então quando você reclama, você está reclamando e murmurando contra o próprio Deus. Olha o que vai dizer Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meu querido irmão, toda boa dádiva que nós temos vem de Deus, vem do Senhor. Calvino vai dizer, tudo de bom que você vê em mim, é Deus quem fez. O culpado é Deus. Mas tudo aquilo de ruim que você vê em mim, isso é culpa minha. Isso sou eu mesmo. É minha carnalidade, é o meu pecado, é a minha velha natureza se manifestando. O Davi, certa vez nós estávamos conversando e ele me perguntou, olha, mas mesmo quando o ímpio faz algo bom, com uma ativação até correta, isso é pecado? E eu prontamente respondi, sim. Ele me perguntou, por quê? Eu disse, muito simples, porque mesmo que aquela pessoa tenha feito algo aparentemente bom, e com a motivação aparentemente correta, ela não rendeu graças a Deus. Ela não reconheceu a fonte de onde vem aquela bondade, a fonte da qual aquela atitude é fruto. E isso é pecado, quando nós vimos lá em Romanos 1:21. É por isso que toda terça-feira nós oramos aqui, na nossa igreja. E como é que nós começamos essa oração? Com ações de graça. Antes de interceder, antes de orar pedindo algo para Deus, porque não é que é errado orar pedindo algo a Deus. O errado é você orar só pedindo. Então, antes de fazer isso, nós começamos como Paulo, agradecendo. Agradecemos a Deus. Porque como diz em 1 Coríntios 4:7, o que temos? O que temos que não tenhamos recebido de Deus? Tudo que nós temos é recebido de Deus. Por isso, sejamos gratos. Agradecemos, temos um coração de agradecimento por aquilo que Deus tem feito. E por aquilo que talvez Deus ainda fará em nossas vidas. As coisas não podem estar conforme você planejou, mas como nós dissemos, ela está muito melhor. Você está aqui hoje, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar caído em uma esquina bêbado. A sua família podia estar destruída. Os seus filhos perdidos. Mas olha onde você está. Deus manifestou a sua graça a você. Então seja grato a Deus. A gratidão atrai a bênção de Deus. Mas a ingratidão, o juízo. Segundo princípio. Deus é o motivo da nossa gratidão. Paulo vai dizer, dou graças
ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja que ele dá graças por eles, pelos romanos. Ele não dá graças aqui pelos romanos, mas ele agradece a Deus por eles. E por quê? Porque eles são o que são por causa de Cristo. Irmãos, sempre que nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para as pessoas ou para as coisas, nós somos tentados a ter um coração ingrato. Não é que aqueles romanos ali fossem perfeitos, não. Eles estavam no processo de transformação, no processo de santificação, como eu e você. Mas eles eram o que eram. Estavam onde estavam por causa de Jesus Cristo. É o que vai dizer lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo sabia reconhecer a graça de Deus que tinha sido manifesta aos romanos. Mas ele também sabia reconhecer a mesma graça que tinha sido manifesta que ele. E veja aqui o que ele vai dizer. Eu sou o que sou, por quê? Pela graça de Deus. A sua graça comigo não foi ineficaz. Eu trabalhei muito mais que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja que a todo momento aqui, Paulo está atribuindo mérito a Deus. E é por isso que o seu coração consegue ser grato. Sabe por que às vezes você não consegue agradecer a Deus pela sua família? Pela aquele seu marido que às vezes é até ímpio. Mas ele tem permitido que você esteja aqui. Aquela sua esposa, que é até carne de pescoço, mas tem estado ao seu lado. Sabe por quê? Porque você às vezes tem olhado para as pessoas. Às vezes você tem tentado mudar essas pessoas. Irmãos, não é você, não é eu que vamos mudar uns aos outros. É Deus. É Deus que nos muda. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Certa vez um homem de Deus disse: eu passei metade da minha vida tentando mudar os outros. Depois eu passei quase a outra metade tentando mudar a minha família. E agora, o meu maior desejo é que a minha própria vida seja mudada. Irmãos, é Deus que muda a nossa vida. Então não agradeça porque aquela pessoa é boa ou não. Não agradeça porque o seu marido é crente ou não, mas agradeça porque a mesma graça que te alcançou pode alcançar também o seu marido, pode também alcançar o seu filho, pode alcançar a sua mãe, pode alcançar o seu tio, pode alcançar a sua avó, pode alcançar o seu chefe, os seus colegas de trabalho. Eu sei que às vezes é árduo. Nós estamos há 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos orando por aquela pessoa e parece que nada aconteceu. Parece que nada acontece. Ainda assim agradeça a Deus, pois se na capital do pecado Deus suscitou para si um povo santo, Ele pode fazer em qualquer lugar. Ele pode fazer na sua família, Ele pode fazer no seu trabalho, Ele pode fazer na sua escola, na sua faculdade, Ele pode fazer no seu ambiente familiar. Não desanime, irmão. As pessoas elas desistem porque elas olham para o outro, para o homem. Não olhe para o homem, olhe para Cristo. Afinal, meu irmão, se Deus fez na sua vida, por que Ele não pode fazer na vida do outro? Porque Ele não pode manifestar de igual forma a graça, a misericórdia, a compaixão e a salvação a outro? Ele pode. Ele fez comigo e com você. Olha quem você era. Olha que Deus tem te transformado. Deus sim, Ele pode fazer, meu irmão. Creia. Continue pregando. Continue orando. Continue intercedendo, porque muito pode por ser eficaz a oração do justo. É o que diz a palavra de Deus.
Eu acho interessante a forma que o apóstolo Paulo se aproxima para falar com Deus. Ele não se aproxima de Deus como se Deus fosse alguém que lhe era estranho ou distante. Mas ele se aproxima de Deus como alguém se aproxima de um amigo íntimo. Ele diz, o meu Deus. Era como se ele falasse com um amigo. Esses dias, muita gente tem subido para Aparecida do Norte para adorar um santo, para adorar um pedaço de gesso. E o Salmo 115 vai dizer, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. São ídolos. É alguém que não é próximo. É alguém distante. É um pedaço de gesso. Mas nós não somos assim. Nós, como o apóstolo Paulo, podemos também dizer, o meu Deus. Porque Ele é íntimo, Ele é pessoal. Por intermédio de Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele. E Paulo ele sabe disso, e é por isso que ele se aproxima do Senhor, como quem se aproxima de um amigo. Como Abraão. Tiago 2,23 vai dizer o seguinte, assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. E como diz Romanos 5,10, nós também fomos feitos amigos de Deus. E o que é um amigo? Irmãos, amigo é aquele a quem você rasga a sua alma, a quem você conta os seus segredos, os seus anseios, as suas dificuldades. Amigo é aquele que você tira a máscara. Amigo, irmãos, é aquele que conhece você exatamente como você é, as suas qualidades, os seus defeitos, e ainda assim decidiu te amar, decidiu te aceitar assim. Amigo, irmãos, é aquele que anda ao seu lado, nas horas boas, mas também nas horas ruins. Amigo é aquele que você conta suas vitórias e ele vibra com elas, mas quando também você conta suas derrotas, ele chora junto com você. Ou seja, ele se alegra quando você se alegra e ele se entristece quando você se entristece, ele chora com você. Amigo é aquele que tem coragem para olhar nos seus olhos e dizer, você está errado. Este caminho que você está trilhando não é bom, essa decisão que você vai tomar não é boa. Você tem um amigo assim? É difícil achar um amigo assim. Mas todos nós temos alguém que é exatamente dessa forma, o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nos ouve, é aquele que nos conhece como nós somos, é aquele que manifesta sua graça para nós e nos alegramos com Ele, é aquele que sabe o que é sofrer, é aquele que te entende, é aquele que na sua palavra confronta os seus pecados, é aquele que não te abandona, é aquele que está sempre contigo nas horas boas e nas horas ruins, e portanto você pode se aproximar desse Deus íntimo, que é também o seu amigo. Paulo tinha esse amigo, e eu e você também temos, ele é o nosso Deus. Nós obtivemos essa amizade, não porque somos bons, não porque muitas vezes nós agimos da mesma forma com o nosso amigo, mas como Paulo vai dizer, por intermédio de Jesus Cristo. Sim, por meio de Jesus Cristo nós somos feitos amigos de Deus. João vai dizer no capítulo número 15, verso 14 e 15 o seguinte, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo nada sabe o que o seu Senhor fará. Mas tudo quanto tenho recebido de meu Pai, tenho também anunciado a vós.
O ímpio, ao contrário de nós, ele não pode ser chamado amigo de Deus, pois ele não segue a vontade de Deus e muitas vezes nem a conhece, ainda está oculto a ele. Olha o que vai dizer o Salmo 50, versos 14 ao 17. Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Seja grato. Cumpra a palavra de Deus. Ele faz um desafio. Me invoque. Ouse me invocar no dia da angústia. Eu me farei presente. Eu estarei ali. Eu trarei o consolo ao seu coração. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ele vai começar então a descrever o ímpio no verso 16 e 17. Mas Deus diz ao ímpio: que te adianta recitar os meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca, visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para longe de ti? Este é o ímpio. É aquele que às vezes até deixa aberto lá no Salmo 91, na sua estante. É aquele que às vezes até conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É aquele que de vez em quando até vai na igreja. Mas vive como se Deus não existisse. O ímpio, irmãos, é aquele também que às vezes está aqui, entre nós, domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus, culto após culto, mas vive como se Deus não existisse. É por isso que a Bíblia vai dizer que no meio do trigo há o joio, e no meio das ovelhas, os bodes. E esse, que Deus diz que é seu inimigo, o ímpio, ele não pode dizer que é amigo de Deus e, portanto, está só, está sem consolo, não pode se aproximar de Deus. E até a sua oração, muitas vezes não é ouvida. Quem é um amigo de Deus? O que Jesus vai dizer? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você tem feito o que Deus manda? Você tem obedecido a palavra de Deus? Se sim, você é um amigo de Deus. Agora, se você diz crer em Jesus Cristo, mas vive como se Ele não existisse, meu irmão, você não pode dizer que é amigo de Deus. Você ainda continua como um inimigo de Deus. E ai de você se não se arrepender. Ai de você, que odeia a correção e lança para longe a palavra do Senhor de ti. E a quem? Ou por quem? O apóstolo Paulo vai agradecer a esse amigo. Ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo por todos vós. Após chegar a esse amigo, o seu Senhor, Deus, Jesus Cristo, Ele vai agradecer por todos que compunham a igreja de Roma. Por todos. Não os mais próximos como Priscila e Áquila, ou Epeneto e Maria, mas até mesmo aqueles mais distantes. Aqueles que haviam chegado há pouco. Aqueles que o apóstolo Paulo não conhecia. Não apenas por aqueles que são mais fortes na fé, mas também pelos mais fracos. Não por aquele apenas que era gente boa, que era legal, mas talvez até por aquele que fosse problemático. Você deverá assim também por todos. Qual foi a última vez, irmãos, que você orou por aquele irmão que está fraco na fé? Por aquele irmão que tem faltado? Por aquele irmão que às vezes está enfermo, em um momento de fragilidade financeira? Qual foi a última vez que você orou para o seu pastor?
Irmãos, qual foi a última vez que você orou pela igreja do Brasil? Por nossa nação, por nossos irmãos que são perseguidos em países islâmicos, em países comunistas, na Nicarágua. Qual foi a última vez que você se prostrou e pensou não apenas em si e não olhou para o seu próprio umbigo, mas deu lugar a outro? Qual foi a última vez? Paulo, ele começa a sua oração agradecendo a Deus, agradecendo por quem Deus é, e também colocando diante do Senhor os seus irmãos, dando lugar a outros. Mas às vezes nós estamos apenas preocupados com as nossas coisas, com os nossos projetos, ou quando oramos por aquele que nós gostamos mais, por nossa família apenas, por nossa esposa, filhos. Quando oramos, nós precisamos orar por todos. Precisamos ser homens e mulheres de intercessão, que intercede, que louvam a Deus, por aquele que está mais forte aqui em nossa igreja, é um pastor, é um líder, mas também por aquele que acabou de chegar. Paulo nos ensina isso. Nós também devemos orar assim. Nós também precisamos ter essa disposição para nos achegar a Deus e pensar além de nós, e pensar além do nosso próprio umbigo. Eu quero ser assim. Quantos mais? Terceiro e último princípio para nós encerrarmos. Um coração grato transborda. Ou poderíamos também dizer que um coração grato transborda de alegria. Você já deu um presente a alguma criança? Por mais simples que seja, um carrinho, um boneco, uma panelinha, uma vassourinha, aquela criança sai dali, saltitando, alegre, transbordando, por causa do presente que receberam. Há um ditado que diz o seguinte: é interessante que a criança ela vai sempre contar a outra criança, ou ao pai, né? Ou a alguém: olha o que o tio me deu, olha o que o pastor me deu, olha o que fulano me deu. Irmãos, há um ditado que diz também o seguinte: o que ferve por dentro cheira por fora. Eu vou te explicar aqui, eu vou te dar uma ilustração, você vai entender muito bem o que Paulo está dizendo aqui, ou o que esse ditado vai dizer aqui. É o seguinte: você já passou na frente de uma casa onde está fazendo um churrasco? Eu já, muitas vezes. E aí você passa e aquele churrasco ali, cheiroso ali dentro, e aquela fumaça maravilhosa começa a sair para fora, e exalar aquele bom perfume, e você fica até com água na boca, desejoso de experimentar daquilo. Irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Que aquele povo havia recebido um grandioso presente, que agora eles não conseguiam ficar calados. Aquilo que estava fervendo por dentro de seus corações estava transbordando para fora. E é exatamente isso que acontece com alguém que tem tido um encontro com Deus. Ninguém que tem tido um genuíno encontro com o Senhor consegue ficar calado. Ninguém que tem ciência do lamaçal em que saiu, de onde Deus o tirou, consegue ficar sem manifestar aquilo que aconteceu em sua vida, a bondade que o alcançou, a graça e a misericórdia que o salvou. A pessoa não consegue ficar calada. Os romanos também não conseguiam. Eles queriam compartilhar aquilo com outras pessoas. A minha filha Sofia, ela sempre ouve uma musiquinha que é assim: é um diálogo, aí fala assim, alguém fala: estou alegre. Aí alguém pergunta: conta-me por quê? E aí a pessoa responde, a pessoa que está alegre: Cristo um dia me salvou e também me libertou, por isso alegre estou. Irmãos, alguém que foi salvo do inferno, alguém que foi salvo da ira de Deus, não tem como andar por aí com a cara fechada, truculento, dando coice em todo mundo.
alguém que foi alcançado pela graça de Deus, ela sai por aí alegre, transbordando, porque ela sabe o que era e em quem Deus a transformou. Lembra aquele cego de nascença? Ele tem um encontro com Jesus. Jesus faz uma espécie de lodo ali e dá para aquele homem coloca nos olhos daquele homem e aquele homem enxerga. E aí Jesus orienta que ele vá se apresentar ao sacerdote. E ele chega lá e eles começam a perguntar um monte de coisa. Quem te curou? E o homem não fica calado. Foi um homem chamado Jesus. Mas esse homem era pecador. Eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Lembra aquele endemoniado Gesareno de Marcos 5? Era um homem que estava possesso de demônios. Um homem que o seu andar causava horror, medo. Pessoas que quando viam fugia. A sua habitação era no cemitério. Mas um dia, Jesus vai ao encontro deste homem e o liberta. E aquele homem, ciente do estado que se encontrava anteriormente, ele pede: Senhor, permita que eu te siga agora, que eu vá contigo, que eu seja um de teus discípulos. Mas Jesus diz: não, fica aqui e anuncia tudo o que aconteceu contigo. E assim ele o faz. E aquele homem que era motivo de horror, agora é um instrumento de esperança. Olha o que Jesus fez comigo. Ele pode fazer com vocês também. Se você tiver um encontro com Ele, Ele pode também te transformar. Ele pode também mudar a sua vida. Era isso que os romanos anunciavam. Paulo diz aqui: pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. E obviamente, em todo o mundo daquela época, em todo o Império Romano, aquelas pessoas não podiam se calar diante da graça de Deus, diante do grande milagre que tinha acontecido em suas vidas. É interessante que elas não tinham gráfica na época. Elas não tinham as mídias, as redes sociais, como temos hoje. Não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp. Não tinha YouTube. Mas ainda assim, elas não se calavam. Elas falavam. Som. Tá, dá para ver? Som. Pode ir? Essas pessoas, a única tecnologia que elas tinham era estradas pavimentadas. E obviamente isso facilitou muito a ida e vinda daquele povo. Enquanto faziam isso, pregavam o evangelho. Mas só, mais nada. E ainda assim a fé dos romanos foi anunciada por todo mundo conhecido naquela época. Justo Gonzalez, escritor do livro História da Igreja Ilustrada, ele vai dizer o seguinte: que muitos lugares que foram alcançados nos primeiros séculos não foi pelos apóstolos, mas por gente simples, camponeses, comerciantes, pessoas que enquanto iam e vinham, fazendo seus negócios e atividades diárias, pregavam o evangelho. Qual é a sua desculpa? Roma, irmãos, era a metrópole da perdição, da perversidade. Mas naquele lugar também havia uma grande oportunidade de se pregar o evangelho. Por ser também um grande centro comercial e marítimo, pessoas sempre chegavam ali para fazer negócios, e aquelas pessoas que haviam sido alcançadas então, pregavam, falavam de Deus. Aqueles cristãos não perdiam a oportunidade. Quantas oportunidades nós estamos perdendo, irmãos? Lá na nossa família, lá no nosso trabalho, na escola, nos grupos de WhatsApp que você participa, no banco, no mercado.
Precisamos ter essa mesma disposição de anunciar a nossa fé, de proclamar aquilo que Cristo fez por nós. Pastor, eu não sei pregar, então fale o que Cristo fez em sua vida. Diga quem você era e quem você é agora. Faça isso. Aliás, aqueles que já te conhecem há algum tempo, você acha mesmo que eles não têm notado como era seu casamento? Como você tratava sua esposa? Como você tratava os seus filhos? Quais eram os seus entretenimentos? Você ia para o bar, agora você vem para a igreja. Você bebia, ficava bêbado, e agora se recusa a colocar bebida, álcool na boca. As pessoas têm visto o que Deus tem feito conosco. O que nos falta é coragem. Coragem para anunciar. Não podemos nos envergonhar, irmãos. Tem muita gente que é muito rápida para divulgar piadinha, conteúdo irrelevante, às vezes até imoral. Crente. Coisa de política. Mas o evangelho, que é o que muda a vida das pessoas, não. Tem vergonha. Nós estamos vivendo uma época de eleições, que nós iremos eleger aí candidatos que irão nos representar. Irmãos, nós precisamos votar bem. Você não pode jogar o seu voto fora, você não pode votar nulo, você não pode votar em pessoas que defendem valores que vão contra a nossa fé. Mas você também precisa se lembrar que não são políticos que salvam pessoas ou uma nação, é o Evangelho. É o que vai dizer em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o Evangelho que salva pessoas. É o Evangelho a qual nós somos comissionados a pregar em Mateus 28, e de pregar o Evangelho. Essa é a nossa grande comissão. Os romanos haviam entendido isso, e eles pregavam em tempo e fora de tempo. Meu irmão, você está perdendo tempo. Fale de Jesus, fale da palavra em sua família, em seu trabalho, em sua escola, onde quer que Deus tenha te plantado, fale. Porque a Bíblia diz, enquanto é tempo, busque a Deus enquanto se pode achar, invoca-o enquanto Ele está perto. E por quê? Porque haverá um dia que não será mais possível. Você vai mesmo ver aquela pessoa que você ama indo para o buraco e ficar sem fazer nada. Irmãos, que passe vergonha. Mas fale. Mas talvez o segundo motivo pelo qual todo mundo daquela época ficou conhecida a fé dos romanos, foi através do seu testemunho. Lembra que eram os romanos? Pessoas perversas, imorais, idólatras, mas que tiveram suas vidas transformadas. E muitos, ao verem isso, queriam saber o que houve, o que aconteceu. Hoje muito se fala de avivamento, né? E o que se tem em mente quando se fala de avivamento? Pessoal rolando, pessoa falando língua estranha, pessoa caindo, fazendo um trenzinho, babando, sentindo sentindo um arrepio, uma energia, tendo suas emoções afloradas. Mas sabe o que é verdadeiro avivamento? Quando pessoas ouvem a palavra de Deus e se arrependem dos seus pecados. Quando a palavra de Deus é anunciada e as suas vidas são transformadas. Isso é avivamento. E avivamento genuíno se divulga por si só. Avivamento genuíno é a sua maior publicidade. Quando a vida de pessoas são transformadas. Não há argumentos. Meu irmão, você não é o que você diz ser.
Você não é o que você fala, você é o que você faz. Não adianta você dizer que é cristão, mas viver como ímpio. Não adianta você dizer que é cristão, mas ter um mau testemunho na praça, ter um mau testemunho na sua casa, ter um mau testemunho para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Irmãos, quando a nossa vida é transformada, isso desperta curiosidade. As pessoas querem saber o que houve. Que você era de um jeito e agora é de outro. O que houve que a sua boca antes era suja? Dela sair ali palavras indecentes, piadas indecentes e imorais. Mas agora o seu modo de falar mudou. O seu modo de se vestir, minha irmã, mudou. Antes, você saía por aí, nas noitadas, virava a noite, chegava no outro dia no trabalho, não conseguia trabalhar direito, faltava, dava atestado falso. Mas agora você é pontual, é um bom funcionário, faz o seu melhor, se dedica para a glória de Deus, e as pessoas querem saber o que aconteceu. Antes você era um filho rebelde, respondão, que não levava desaforo para casa, que brigava nas ruas, que brigava na escola, trazia angústia e desgosto para os seus pais, mas agora você tem honrado seus pais, tem sido bom aluno, isso desperta curiosidade. As pessoas querem saber o que está havendo. E aí há a oportunidade, meu irmão, de você anunciar o Evangelho. Aí há a oportunidade de você falar o que Cristo fez na sua vida. Irmãos, como está o seu testemunho de fé? Como as pessoas têm te enxergado? Você tem sido sal e luz? Como é que está a sua vida, por exemplo, seu casamento? Você é amaziado, irmão. Conserta a sua vida. O que as pessoas vão dizer? É mau testemunho. Você ainda não abandonou aquela cervejinha? Aquele cigarrinho? É mau testemunho, você é crente. Essa roupa indecente, minha irmã. Até quando? Ficaremos nos vestindo igual uma prostituta e nos dizemos que somos, e dizendo que somos cristãs. Não tem como. Tiago 1 vai dizer: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, pois aquele que ouve a palavra e não pratica está se enganando. Precisamos, irmãos, praticar a palavra de Deus. Precisamos agir de fato como pessoas que foram separadas, como santos que somos. Santo significa isso, ser separado. Separado do quê? Dessa cultura podre. Os tempos dos romanos, os tempos de Paulo não eram diferentes. Sabe o que era diferente? Eles. A fé deles era genuína. Mateus 5 vai dizer: sejam sal e luz. Para que serve o sal, irmãos? Para frear a podridão. O sal era uma espécie de antisséptico que fazia com que a ferida curasse, aquelas bactérias fossem mortas. O que é a luz? A luz era para trazer direção, clareza. Mas se o sal deixar de ser sal, serve apenas para ser pisado pelos homens. E se a luz for escondida, ela perde o seu propósito de iluminar, de dissipar a escuridão, as trevas. Jesus ainda continua dizendo no Sermão do Monte, em Mateus 5, resplandeçam a sua luz, para que, quando os homens a vejam vossas obras, glorifiquem a Deus. Quando nós damos um bom testemunho, quando nós praticamos a palavra de Deus, o Senhor é glorificado. Mas quando nós não damos um bom testemunho, como nós agimos, como o ímpio age, nós expelimos as pessoas são afastadas,
Quer crente igual aquele ali? Não quero ser. Minha vida está melhor que a dele. Nós espantamos as pessoas quando damos um mau testemunho. Portanto, que nós possamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela salvação que nos alcançou. Segundo, em olhar para Ele. Ele é o motivo de estarmos aqui. O Senhor é o motivo de tudo que somos, de tudo que temos. E por último, que essa graça que nos alcançou possa também ser conhecida por todos aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eu quero viver dessa forma. Eu quero agir dessa forma. Quantos mais também querem fazer assim? Amém. Vamos orar.